E aí entra nessa história esse estranho ódio pelo judeu, pelo sangue de Abraão, pela semente de Abraão. Sim. Que é uma coisa assim tão estranha para mim, desde de menino. E ver por que esse ódio é tão acentuado, né? Essa direção. De onde vem essa coisa assim clara? Do ponto de vista humano, é uma coisa completamente absurda. Ela começa a se desabsurdificar a partir de uma interpretação espiritual da palavra. Porque sem uma interpretação espiritual meramente da histórica, palavra, fica uma coisa meio sem sentido. Absolutamente sem sentido, não é? Sim. Por que essa hipertrofia? Porque o inimigo público número 1 da superioridade ariana era a semente de Abraão. Nesse processo, vou voltar a ele daqui a pouco, é bom não esquecer que o Hitler, que era assim, um apaixonado por Wagner, ele instituiu a música de Wagner como a música espiritual da Alemanha inteira. Então, todas as coisas eram feitas à base de Wagner, todos os discursos, tudo na escola, as músicas que eram cantadas pelas crianças em louvor a Hitler, por Hitler nós vivemos, por Hitler nós morremos, proibido Hitler é o nosso Wagner Senhor. Em Israel, né, na Filarmônica lá, né? Então, imagina, Wagner virou um trauma para o judeu, né? Tocava Wagner. Imagina a turma correndo para a morte com Wagner. Então, era um negócio e era poderoso. A música que se tocava nos... O Nietzsche, uma das irmãs, a irmã de Nietzsche, acabou ficando muito próxima de Hitler e do pessoal do Reich. E Nietzsche foi lido com essa perspectiva que a gente acabou de descrever aqui superficialmente, e que o documentário descreve também superficialmente, mas é um transfundo. Então Nietzsche foi lido com essa cabeça. Agora imagina Nietzsche lido com essa cabeça. Nietzsche lido sem essa cabeça já é complicado. Agora com essa cabeça, o anticristo Hitler podia se oferecer para aquele papel de anticristo como o melhor emblema de filosofia alemã recém-construída. Eles precisavam de um cabeça. Não, se fosse o caso, o caminho estava pavimentado. Ele podia citar Nietzsche a partir daquela pavimentação político-ideológica que ele estava construindo e a partir da busca do surgimento do super-homem, né? Que ele, na mesma hora, se ele juntou ao arianismo indiano, nórdico, isso, aonde ele encontrou ponto de apoio, ele se vinculou. Ele se vinculou. Na mesma hora, vamos nos grudar aqui. Aí bota esse tentáculo do lado de cá, vamos tirar a energia também desta dimensão. Como forma de validar e achar correspondência em tudo que já estava estabelecido, né? Todas as coisas fazendo validação, e o Nietzsche foi um desses validadores. E a irmã dele, pela proximidade, o fez historicamente extremamente validador, ainda que ele já estivesse para lá de Bagdá. Né? Então não havia... Mas todo o material que ele deixou... Mas a presença genética da família dele naquela proximidade gerou essa conexão que foi extremamente útil em alguns setores. Quando a demanda da aceitação do pacote passava pelo elemento filosófico, Nietzsche era útil naquele momento, não é? O emblema. Então, voltando aqui ao que eu tinha parado antes, disse que eu falei do Wagner e falei do Nietzsche, Sim. eu estava indo numa outra direção, que era do judeu, do sangue judeu. Exato, saber por né? que da semente. Então isso sempre me impressionou, sob todos os aspectos. Eu media, avaliava, poder econômico, por que não aproveita? Inteligência, os judeus ficaram esses 2000 anos pelo mundo se adaptando.
mantiveram sua identidade religiosa, sinagoga, não sei o quê. Mas no mais, eles participaram da vida econômica, eles geraram riqueza, eles foram empregados. Em aspectos culturais que pudessem ser elementos de ameaça. Artísticos, científicos. Artesão. Então, a gente só pode supor é que havia um estranho reconhecimento tácito por parte dessa cosmovisão de cunho espiritual. De alguma coisa extremamente adversária do ponto de vista histórico desse projeto histórico que tinha sua fixação no elemento genético. Então é guerra de gene também. Espiritual, mas também uma guerra de gene espiritual. A isso, inevitavelmente, eu não tive como não viajar para isso, há muitos anos atrás, viajar para Gênesis 6, para aquela história dos Benai Elohim querendo pegar as filhas dos homens. Que foi sempre um negócio que eu achei que podia ser, mas no mundo cristão, você falava no assunto no meio presbiteriano, era misticismo. Você tinha virado místico e tal. Fazia parte daquele versículo, as coisas ocultas pertencem a Deus, hein? Nada se discute, né? Porque a interpretação normal é que aquilo ali eram os filhos de Sete que casaram com as filhas de Caim. Então entra nessa. De Santo Agostinho para cá, né? Antes de Agostinho até o século VI, não, nunca tinha sido assim. Mas ficou assim. Era heresia falar de outro modo, até que eu enchi o saco, mais ou menos, aí por 1990. Eu fiquei de saco cheio e comecei a falar em vários lugares o que eu pensava mesmo a respeito de várias coisas. E no livro Nefilim, eu faço essa associação explícita. E uma pergunta sobre isso aqui do Nefilim. Vai nela? Linkando o Hitler aos Nefilins, a esse ódio às sementes, a essa guerra contra as sementes, a vontade de eliminar essas sementes, a essa bruxaria inteira que eu já comentava lá no Nefilim. Inclusive no Nefilim tem um aspecto de uma narrativa que eu ponho lá, que eu encontrei no material que estava sendo liberado ali por volta de 1996. Muita coisa começou a ficar aberta e disponível. E eu encontrei esse material que descrevia uma incorporação do Hitler, uma possessão demoníaca. Então tem ligação com os Nefilins. O Anderson pergunta, alguma ligação com os Nefilins? Não, eles disseram, agora vamos voltar para eles. O que eles diziam de si mesmos em relação a isso? Eles diziam que eles eram, que a raça ariana era a raça descendente dos deuses antigos, dos gigantes antigos, dos titãs da antiguidade. Eles eram esse pessoal aí que acreditava veementemente no dilúvio, acreditavam veementemente na Atlântida, acreditavam em todos esses elementos dos filhos de Deus de Gênesis 6. Eu acho uma perversidade com Gênesis 6. Se Benai Elohim só é mencionado no Velho Testamento para designar a Assembleia Angelical em Gênesis 6 e em Jó, eu não sei em nome de quem, com que poder, eles fizeram esse pessoal virar filhos de Sete. Eu não sei com que poder. Não sei com que poder eles fizeram as nomenclaturas hebraicas se transformarem em outra coisa. Os que caíram, os Nefilim, né? Os Benai Elohim, os filhos de Deus, geraram das filhas dos homens os que caíram, os Nefilim, os que caíram, os quais se tornaram poderosos e eram gigantes da antiguidade. Aí você vê o resto da narrativa bíblica fazendo alusão a isso, mesmo depois do dilúvio. E dizendo assim com todas as letras, olha, esse pessoal eram descendentes daqueles. Como é que eles escaparam do dilúvio? Eu realmente não sei. Eu sei que escaparam, que os últimos foram mortos, os últimos caricatos foram mortos pelos homens de Davi. Devia ser bons nadadores, tipo Michael Phelps, algo assim, sabe? Ou as lendas nazcas estão certas, as lendas incas, as lendas
do mundo estão certas, porque quase todas elas dizem que chegou alguma figura gigantesca em tempos imemoriais para iniciar algum processo. É verdade, sempre existe um elemento assim, em todas elas. É. E até o Flávio Joséfos, nas Antiguidades dos judeus, que ele está tentando interpretar a história judaica para greco-romanos, ele diz, porque aquilo que no vosso panteão são chamados de os deuses e os titãs, é justamente sobre isto que Gênesis capítulo 6 faz alusão. Ele já faz essa relação. Ao referir-se aos filhos de Deus que possuíram os filhos dos homens. Está lá nas Antiguidades. Como está em Judas, em Pedro, sem ser dito exatamente assim, mas na validação descritiva do fenômeno narrado de maneira arquetípica no livro de Enoque, por exemplo. Né? Então, esse pessoal aí, do Terceiro Reich, eles evocavam para si esse tipo de geração. Eles evocam para si essa ancestralidade. Eles evocam como filhos de Nefilim. Essa ancestralidade. Então você acha que daí que vem essa... Eles diziam explicitamente, quem era o ideólogo, filósofo e o escriba religioso do movimento foi o Heisenberg. Ele diz que o resto da humanidade viveu um processo evolutivo, ou seja, ele qual tenha sido, mas que a raça ariana veio de fora da Terra. Eles falam isso. Filhos dos deuses, com as filhas dos homens. Está lá no livro dele. Eles acreditavam nisso. Seria isso um pouco de verdade? Uma coisa é eles acreditarem, outras coisas é ter... Mas as lendas, todas as lendas nórdicas... Eles acreditavam nisso, não? Eu não acredito em nada do que os outros acreditam, a menos que a palavra me faça acreditar naquilo. Porque se você tem uma referência com base em Gênesis 6... Por causa deles. Exato. Eu estou interpretando a eles a partir da Bíblia, a partir do que se Gênesis diz lá. 6, é o processo inverso. Não foram eles que me fizeram crer que Gênesis 6 podia ser isso. E que podia ser possível. Seriam eles realmente, teriam eles realmente... Não, eles poderiam ser só uns grandes surtados. O que eu estou dizendo é que não importa, essa coisa não é mais genética. Já se perdeu. Não, ela virou espiritual há muito tempo. Né? Os gigantes, como caricatura, terminaram no livro de Samuel, nos dias de Davi, como caricatura. Não é? Foram mortos os últimos. Mas agora, permanecem como entes espirituais. Essa presença espiritual, o livro de Enoque chega a dizer explicitamente, não é? Que aquilo que se chamava entre eles de espírito imundo nunca foi manifestação de seres humanos, desencarnados, nem coisa alguma. Eram essas manifestações desses seres que não eram, de fato, nem uma coisa e nem outra, e que receberam como juízo a permanência deles nesse estado de coisa alguma. Isso eu não estou dizendo que seja o que a Bíblia diz. Eu estou dizendo que é o que o livro de Enoque faz menção, ensina. Acho muito difícil ele ter tido aquela influência toda que teve em Paulo, em Pedro, em Judas, nos apóstolos, na cosmovisão do primeiro século inteira, como teve, e quando o Novo Testamento, sem nenhuma explicação, diz sai espírito imundo, sem dar explicação, na não explicação total pressupõe-se uma pré-compreensão vigente. Uma compreensão anterior. A pré-compreensão vigente, que era unânime quando se tratava de exorcismo, e não foi Jesus que inventou o exorcismo, ele mesmo diz a quem o criticou, dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, ele disse, então por que não expulsam vossos filhos? Porque acontecia. Já era comum. A graça de Deus, de um modo ou de outro, sempre trouxe alívio a essas pessoas ou libertação. O que era totalmente diferente com Jesus era que era definitivo, e era meramente com a palavra. Sai e acabou. E era para sempre. O que o resto era um culto, né? Era aquela tentativa que a gente vê a humanidade fazer de alívio, de negociação, que é o que a gente vê a religião fazer.
Né? Então, voltando aqui à nossa história, eles evocam essa ancestralidade. Para mim, essa não é uma questão genética, essa é uma questão espiritual, né? Totalmente espiritual. E ela terá tantos filhos quantos sejam os seus aderentes espirituais. Assim como Jesus, em João 8, falou para o pessoal que era do sêmen de Abraão, que eles eram filhos do diabo. Então, tanto faz como tanto fez. A semente de Abraão, nos dias de Jesus, tinha virado um culto ariano. O templo de Jerusalém tinha se transformado no castelo de Himmler. Não eram mortas criancinhas, Sim. Eram só milhares de animais todos os dias. A energia permanecia sendo a mesma coisa. Tudo, não é? Jesus chama aquilo de covil, de salteadores. Salteador é aquilo que ele associa o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. É pesada essa comparação que ele faz. Né? Né? Ele vê demônio naquelas coisas todas. Para aquilo que evocava a representatividade legal de Deus no seu tempo. Agora imagina o paganismo. Se no que estava lá carregado com todas as representações do Velho Testamento, ele vê demônio e Paulo diz, vocês pensavam que aqueles sacrifícios estavam sendo oferecidos a Deus e em verdade eu vos digo, eram demônios que foram oferecidos no deserto. E Jesus chega para aquele pessoal, quanto mais enfronhado naquilo ali, e quanto mais defendendo o pedigree, a geneticidade, o etnicismo, a transferência da verdade por genética, por pedigree, por frequência, por religião, por adesão, por superioridade em todos os níveis. Se Jesus olha para isso e diz filhos do diabo, isso é apenas a prova de que isso é um espírito. Que não é alemão. Não é uma questão genética, né? Que você está falando. Ele é deflagrado por agentes históricos, culturais. Ele se oportuniza, como todo bom principado e potestade, se oportuniza no material, no fornecimento do pó da terra que os humanos oferecemos. Ele se oportuniza nas nossas arquetipias, nas nossas ideologias, nas nossas ambições políticas, nas nossas decisões científicas, nas nossas opções agora daqui para frente genéticas, nas nossas decisões de que adoção a gente fará de upgrades científicos que nós faremos, se a gente vai aceitar hipertrofia de memória por chip em nós, se a gente vai aceitar tornarmos-nos 10 vezes PHDs com um nanochip que vai ser instalado dentro de 10 anos disponível para qualquer burro virar mais do que Einstein, se a gente vai fazer opção pelo controle que está sendo instalado num outro nível,